Olá, olá, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos aguardando a chegada da Dona Daisy. Boa noite, boa noite. Rosa, Raquel, Yara, Neuza, Vera, boa noite, gente. Olá. Bem-vindos, bem-vindas. Carlinha, boa noite. Cadê? Vamos ver se tá dando tudo certo. Carol, cadê vocês? Ah, estão aí. Mandou a solicitação aí? Agora acho que vai. Foi. Mari, quanto tempo? Alô, Oi, olá, deu agora deu certo. certo. Que Agora bom. sim. Muito Eu bem. estou participando dessa colocação aqui, que eu sempre vejo como é que acontece com vocês. Entra, não Pois é, entra, dá certo, não dá certo. Agora eu é que estou passando por isso. nunca é tão fácil. É não. Quando a gente Muito acha que bem. está certo, não entra. Diga. Eu Muito bom. divulguei a nossa live, fez muito sucesso, as pessoas ficaram muito felizes que você ia fazer uma live É, e, e todo mundo comentou e recebi muitos comentários de que bom, que maravilha. E aí eu percebi como as pessoas estão, né, felizes de você poder participar de uma live, de aceitar participar de uma live, porque, né, não é tão fácil assim também. não é Então, não, porque eu então é gosto isso, mais de estamos ficar nos aqui. bastidores. E não Pois ficar é. aqui na linha de frente. Muito Muito bem, a bom. divulgação da live foi que a gente abria as portas de casa. Então, falei isso, vamos abrir as portas de casa, yoga na vida, vida no yoga, como é que essas coisas se juntam, como essas coisas se separam, se é que dá para separar, né? Hoje em dia, depois de tanto tempo de prática e as coisas em conjunto, se é que dá para separar vida de yoga ou se as coisas são uma coisa só. E, e aí eu comecei a fazer umas lives, né, para ambientar as pessoas que estão entrando aqui. E a ideia é fazer uma série de lives com mulheres. Fiz uma na semana retrasada, né? Semana retrasada com a Carla Dantas, em Salvador, falando sobre poesia. E aí a gente vai dar sequência hoje, falando sobre yoga na vida, vida no yoga. E aí fazer outras conversas com outras pessoas, porque, por incrível que pareça, né, por mais que tenha, sei lá, 80, 90% de mulheres que praticam yoga, esse não é exatamente o número de mulheres que ensinam yoga. Né? Tem muitas mulheres que ensinam yoga, mas não é essa mesma proporção. Tem muitos homens também que ensinam yoga, apesar de poucos homens praticantes. Né? E, e eu tenho perguntas. Essas Oi, perguntas são perguntas da vida achei deu real, uma então para quem está travadinha. assistindo. Ah, Ah, deu uma travada aí? deu uma Travou? travadinha aí. Você tem. Não, mas Voltou? já voltou. Já voltou. Tá. Então, são perguntas da vida real, né? Não é uma conversa fake, as perguntas não estão combinadas. Então, eu tenho questões
que são perguntas de verdade, perguntas da minha própria curiosidade, coisas que eu quero saber. E são essas coisas que eu vou perguntando aqui, tá bom? Tá bom. Então é isso. Muito Então bem, vamos lá. obrigado, bem-vinda. Quer dar Eu as é que boas-vindas para as agradeço. pessoas? Muito obrigada pelo convite, né? Pelo seu convite. E já que estamos abrindo as portas de casa, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa e à nossa família, não é? E realmente eu não sou o tipo de pessoa assim que tem mais facilidade em comunicação, não é? Em lives, mas também não podia deixar de atender esse pedido do professor de yoga, Marcos Vinícius, e do filhão. Não é? É o maior prazer, Muito filhão, bem. estar aqui. Obrigado. Essa pode ser a primeira questão, então. Como é, né, depois de 40 e tantos, 40 e poucos anos dando aula de yoga, como ainda é essa coisa de sentir o frio na barriga, né, de se preparar, que eu vejo que você se prepara para dar todas as suas aulas mesmo, né, depois de tanto tempo. Como é isso? Como é esse frio na barriga? Como é essa preparação? Como é isso que não passa mesmo com a experiência? Você sabe que é uma coisa minha, eu acho. Eu realmente não consigo dar uma aula sem ter preparado antes. Eu gosto, inclusive, de fazer aquilo que eu vou dar para os alunos. Então, eu vou fazendo a minha prática, falo, nossa, isso aqui é legal, acho que eu vou colocar nessa aula, ou faz tempo que eu não trabalho com tal coisa, ou isso daqui está na hora de colocar essa prática. E aí eu vou montando a prática, a aula, mas eu preciso fazer aquilo para saber se realmente a sequência está de acordo, porque muitas vezes eu penso a aula, mas na hora que eu faço, eu modifico a sequência que eu quero passar para os alunos. E outra coisa é que a gente gosta de praticar, então também é um Uhum. momento onde eu me dedico a uma prática, né? E a partir dessa prática que eu estou fazendo e preparando a aula, eu também vou passando para uma prática minha. Então, realmente, eu sinto falta. Eu não gosto de chegar numa aula sem ter feito antes, e ter preparado antes, mesmo E depois de tantos anos. acontece também o contrário, de você ter preparado uma aula e na hora dá vontade de mudar alguma coisa e Sim, muda ou acontece. segue? Não, acontece muito isso também. Principalmente, eu acho, nas aulas presenciais. Como lá na nossa academia a gente deixa o horário aberto, você nunca sabe quem vai estar naquela aula naquele momento. Então, eu posso preparar uma aula, mas eu chego ali e vejo os alunos que estão, e eu penso, não, essa pessoa está precisando de alguma coisa. Ou eles mesmos, os alunos falam, olha, eu já estou com uma dorzinha aqui, ou um problema ali. E a gente conhece os alunos, né? Então você dá uma prática já pensando nos alunos ali. Então, muitas vezes eu modifico, mas mesmo assim eu tenho uma base. E já aconteceu de mudar completamente a aula também, conforme o grupo de Uhum. alunos que eu vou trabalhar. Isso acontece sim até hoje. Boa. Mas vamos voltar para o começo das coisas. É. Como é que foram? Porque você não praticava yoga e você entrou em contato. Eu vou fazer as perguntas que eu quero saber, né? Então, talvez eu não Tá pergunte bom. as coisas que eu já sei, mas que possam ser interessantes para as outras Uhum. pessoas. E aí Tá. talvez seja legal contar um pouco desse início. Mas como é que foram essas primeiras impressões com a prática do yoga, assim, quando você começou a praticar, né? Quais foram essas É. primeiras? Não sei se você lembra. Eu Porque me quando a gente começa a lembro. fazer uma coisa nova que nunca tinha feito, assim, É. quais foram essas surpresas, Então, as impressões que a prática trouxe? a primeira aula de yoga, na verdade, eu tive dentro da Faculdade de Educação Física, na matéria de ginástica feminina. Então, eu tinha aula de ginástica feminina e a mesma professora falou: hoje eu vou dar uma aula de yoga para vocês saberem o que é yoga. Eu fiz, não foi nada diferente do que uma outra ginástica que ela dava. Mas depois que eu conheci o pai, né? E ele que me convidou para ir fazer a aula, onde ele fazia, e aí sim eu fui na academia de yoga,
com uma professora de yoga, Dona Inês, que era muito boa, né? Uma professora Uhum. que se preocupava muito, estudava bastante e passava realmente a prática como é. E aí eu comecei a fazer as aulas, porque era o encontro que eu tinha com o pai. A gente não estava namorando ainda. Então, logo que depois que nós terminamos a faculdade, prestamos concurso de ingresso, aí ele falou: Ah, você não quer ir na minha aula de yoga? Eu ia na aula de yoga e ele costumava me buscar na aula de inglês. Eu fazia inglês na época. E eu achava essas aulas de yoga realmente muito paradas. Eu gostava de jogar bola, joguei handball muito tempo, jogava queimada quando era ginásio, não é? Naquela época. Então eu estava acostumada com Uhum. muita atividade física. E quando eu fui fazer aula de yoga, eu falei, nossa, que coisa mais parada, né? Que difícil que era ficar ali fazendo aquelas posturas, não pela dificuldade em si do movimento, mas pela permanência, não é? E, e aí eu falei, nossa, isso é muito chato, mas ia para encontrar com o pai. Depois que nós começamos a namorar, eu falei, pronto, não preciso mais fazer yoga, já tá bom, chega. E parei. Depois que eu parei, é que eu me dei conta que eu sentia falta. Falei, nossa, até que era legal fazer aquelas aulas. Olha, acho que eu vou lá de Uhum. novo. E aí eu voltei a fazer a prática, porque realmente eu estava gostando de fazer a prática, estava sentindo falta. E foi assim o meu início de vida por interesse. E, e, e pensando assim nas práticas, nisso que você sentiu falta, é, que mudanças você foi sentindo no corpo, né, quando começou a fazer a prática, depois de tanto tempo de prática? Você percebeu alguma mudança assim mais concreta que dá para descrever? Olha, eu acho que a mudança que eu percebi e percebo ainda é realmente mais um estado de atenção. Não dá para dizer tanto em termos de corpo, de físico, não é? Porque isso eu percebo também muita diferença. Eu estava comentando com o pai, com a Carol hoje de manhã, no café da manhã. Algumas coisas que eu tinha muita facilidade para fazer, eu já não tenho hoje. Eu fui fazer Uhum, aquele movimento de trazer o pé e colocar na orelha, já não é tão fácil para mim. O corpo mudou, né? Aqui eu engordei, mas as articulações já não são as mesmas, né? Então, nessa parte, eu tenho uma dificuldade em algumas coisas. Mas, por outro lado, o trabalho de concentração, ou o modo de ver as posturas, de ver a respiração, aonde eu quero chegar com essas práticas, isso foi um ganho muito grande. Porque quando eu fazia, até vindo, né, mesmo da educação física, você faz meio que exercício ainda, né? Faz aquilo uhum. querendo fazer, forçando o seu corpo para conseguir. E depois você vai percebendo que não é isso. Como você usa as posturas para chegar em outro lugar, né? Então, a postura é um caminho, né? Os asanas são um caminho. E eu que uso esses asanas, né? Eu não sou usada pelas posturas, né? Uhum, Então, esse entendimento é que fez muita diferença, eu acho. legal. E a sua prática hoje em dia, ela é uma prática com o quê, assim? Que eu vejo que as pessoas ficam curiosas em saber, né, como é a nossa prática, como é que você, que é professor, como é que Olha, você faz a sua prática, a sua própria prática? E aí eu vejo muita curiosidade, assim, nesse sentido. Acho que pode ser interessante as pessoas saberem também como é a sua prática, o que que você coloca ali na hora de fazer, se você prepara também a é, sua prática, ou se você deixa a coisa aí fluindo, como é? olha, eu preciso muito ainda das posturas. Eu começo fazendo as posturas, eu preciso sentir o meu corpo mais solto, o meu corpo mais leve, essa sensação que as posturas nos dão, né? Então eu não sou o tipo de pessoa que fala assim, vou sentar e vou fazer meditação. Não, eu começo com as posturas, puxa daqui, faz de lá, vai levando. Isso para mim é importante para ir trazendo a minha atenção para aquilo que eu estou fazendo ali, para aquele momento.
Então, a partir daí, das posturas, eu ainda faço as séries que a gente costuma dar nas aulas, também é aquilo que eu Uhum. pratico. Talvez um pouco mais de permanência numa postura, talvez um pouco menos em outra. A gente vai sentindo uma necessidade, acho que vem também um comando interno, né? Para fazer isso ou para fazer aquilo, ou um comando, uma necessidade, ou uma É, sensação que você busca numa postura, numa então, respiração, não é? e nisso, assim, você faz as posturas e tem essa questão do comando interno, e aí eu vejo que as suas aulas, elas trazem muito dessas acomodações, muito desses encaixes, muito dessa percepção, né, de trazer o pé para cá, trazer o pé para lá, quer dizer, você fica explorando isso durante a sua prática, né, deixa que essa espontaneidade, que esses comandos internos aconteçam, e não fica muito presa nas posturas mais tradicionais ou faz um meio a meio? Eu faço um meio a meio. Eu acho que eu preciso dessas acomodações e quando tem uma postura que é um pouco mais complicada, eu sempre vou desmembrando aquela postura com diversas posições ou mesmo posturas que vão me permitir chegar lá com mais facilidade. Então, eu gosto de ter esse trabalho, esse preparo para chegar na postura. Uhum. Mas eu também gosto de permanecer em algumas posturas, né? A gente tem as posturas tradicionais, vela, peixe, arado, e algumas coisas, pinça, sabe, yoga mudra, torções, são também posturas que fazem parte da vida, né? E eu Sim. gosto de dar um tempinho a mais para elas. Eu acho que quando são esses exercícios preparatórios, ou eu estou procurando chegar na postura, eu não preciso de tanto tempo. Mas na hora que você chega na postura, aí sim você dedica um pouco mais de permanência, não é? Nelas. Legal. Eu acho muito legal isso. Eu tenho falado também muito sobre essa coisa de chegar na postura, né? Porque às vezes parece que as pessoas vão com muita pressa tentando chegar na postura, como se aquilo já fosse a postura final, mas quando a gente vai com muita pressa na postura, a É, postura ela não vai chegar, né? A gente vai com pressa achando que chega naquele limite, chega na postura, monta um asana, mas se você não foi preparando o seu corpo, não foi estruturando, não foi deixando a postura acontecer, a postura não vai chegar, porque você foi com é. mais rapidez ali, né? Então é legal ouvir também isso de deixando a postura se construir e tal. Mas eu também penso, para mim, as posturas são poucas posturas que eu faço. Para quem pratica as minhas aulas também sabe, não são muitas posturas que eu dou, eu repito muitas coisas. E fico tentando olhar as mesmas posturas por vários pontos de vista, então usar essas mesmas posturas para muitas É. coisas. E você saberia dizer se tem alguma técnica preferida, alguma técnica que você, ou algumas técnicas preferidas que você sente que entra mais no corpo através delas, que você se entra mais na prática, percebe mais esses comandos, esse corpo através dessas práticas, ou, ou não? Não Olha, tem? Será que tem alguma não, técnica preferida? não sei se tem uma técnica preferida, mas eu acho importante relaxar um pouco primeiro. Eu também costumo fazer isso nas aulas, não é? Mas eu acho que esse relaxamento inicial ele é importante para trazer a sua atenção para o seu corpo, para uma percepção interna. Não é o externo só, mas essa parte interna. E aí você escuta o seu corpo, o que o seu corpo está pedindo, sabe, para fazer. Então, essa é uma das coisas que eu uso sempre. Esse relaxamento, eu sempre começo deitada, percebendo o corpo e aquilo que eu preciso trabalhar, o que eu sinto que eu tenho que trabalhar mais. Então, essa é a primeira coisa. E aí, uma técnica, eu acho que são pequenos movimentos procurando a sensação naquele lugar, sabe? Então, não é tanto pelo que estica aqui ou faz ali, não. É, é o chegar realmente na Uhum. postura. Isso é o que eu uso.
Vamos falar de novo, um pouco mais dessa coisa do chegar na postura, que eu acho isso É, muito importante. Eu acho que isso às vezes é um pouco polêmico e às vezes um pouco tabu também, né? Quando a gente diz que a postura tem que ser imóvel, aquela citação de Patanjali, né? A postura o asana é estável. E, e aí eu penso muitas vezes assim que o asana é estável, tá bom, só que a estabilidade ou a imobilidade não é o ponto de partida do asana, né? Às vezes é o ponto de chegada. Se você partir chegado. direto ali na estabilidade, naquela imobilidade que você vai se impondo numa rigidez ali, em parar daquela forma, de forma rígida, o asana não vai chegar, né? Então, como é que você vê essa questão da construção do asana, da imobilidade? Em que momento a imobilidade ela é encontrada? Como ela acontece? Como colocar, né, essa questão do movimento e da imobilidade dentro do asana? Eu acho que é como você falou, na verdade, é uma construção, né? Você vai sentindo o que o seu corpo pede, você sabe onde você quer chegar. Mas, às vezes, se você faz a postura, ela pode estar engessada, como se está dura, ali, estou rígida, eu posso estar parada imóvel, o que não significa que eu esteja fazendo um asana, porque eu estou parada imóvel, não é? Então, o asana vem quando tem esse trabalho integrado, é mente e corpo. O Swami já falava isso, é psicofísico e tem que ser isso, né? Então, a mente tá presente ali, é um estado de atenção no que você está fazendo. Então, a primeira coisa é chegar de forma estável. Então, às vezes eu preciso, como você mesmo trabalha nas suas aulas, essa contração de assoalho pélvico para poder manter uma postura mais estável, mais firme, o que não quer dizer que seja desconfortável também. Pode não ser no início, né? Esse Uhum. está contraindo aí o assoalho pélvico, está procurando manter as costas retas e tal. Pode não ser confortável no início, mas ela vai ser confortável, né? É uma questão de treino também, de prática. Mas não sei se é isso que você estava perguntando, Não mas é isso. o asana, né, como o Shri Krishna falava, né? No asana ele me dá condição de ficar parado. Eu não sou obrigada a ficar parado, mas eu posso não me mexer. Você quer uma liberdade maior do que essa? De não precisar me mexer? Porque é Uhum. difícil também quando você fala assim, vou ficar parado retinho. Não, mas eu vou construindo novamente a postura de tal forma que chega um momento onde ela simplesmente acontece. E aí eu não quero me mexer, eu não tenho necessidade do movimento. Não é? Então aí sim a postura está pronta, né? Eu tô É. bem na postura. É isso, eu tenho chamado É, isso é de isso. estado de asana, né? É um estado de asana onde você chega nisso e fica porque quer, não fica porque É, alguém está te impondo é. alguma Ou coisa ali. marcando no relógio, não, eu tenho que ficar 10 minutos nessa postura. Não, não é assim. Exato. Né? Você ficou muito conhecida, muito famosa nos seus alunos por algumas coisas. Uma é o É, relaxamento, que você já falou da importância do relaxamento. Outra é. coisa são as aulas para gestantes. E outra coisa são as práticas de bandas e mudras, né? Como é que surgiu? Talvez os gestantes tenha vindo do Bandas e Mudras, não sei, combinado com É, 4 gestações, sei lá. Não sei o que veio antes, mas tem muito a ver, né? O trabalho dos Bandas e dos Mudras com a região pélvica e esse trabalho para gestantes. Mas de onde veio? Bom, a gestação veio de é. 4 filhos, A talvez, gestação, mas... na verdade, quando eu estava antes de engravidar de você, eu já trabalhava com gestantes. Tinha um quarto, a gente morava numa casinha que tinha 2 quartos, e tinha um quarto vazio antes de você. E aí, nesse quarto, é que eu dava aula para algumas mulheres, e foram aparecendo gestantes querendo fazer aula. E foi muito legal, porque aí tinham mais gestantes, e é importante para as gestantes conversarem, né? Quando é um grupo só de gestantes, principalmente, ali era um grupo de amigas, porque a gente fazia a prática 2 vezes por semana, era um grupo pequeno, eram 5, 6 pessoas, então nós nos tornamos amigos realmente. E aí
que apareceram, que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre gestantes. E quando eu estava grávida de você, que eu estava fazendo o pré-natal lá no Hospital do Servidor Público, tinha um acompanhamento para gestantes. E um dos acompanhamentos era a aula de yoga. Só que eles não tinham professora de yoga. Então eu comecei a trabalhar com yoga para gestantes na minha gestação, lá no Hospital do Servidor. Tanto é que todo Então teve mundo uma sabia pergunta ali aqui que alguém é, fez, se eu já tinha começado a praticar dentro da sua barriga, então sim, sim, né? Eu já tinha dentro da começado a minha fazer. barriga, você chegou a fazer pouso de cabeça. Eu cheguei a fazer o pouso com 9 meses de gestação. Foi uma imprudência enorme, mas era jovem e eu não sabia dos problemas que podem causar. E eu falo, a barriga não aparece do dia para a noite, então ela vai crescendo, mas você também vai achando o seu eixo, o seu ponto de equilíbrio. E acabei fazendo, sim, você fez bastante yoga. E aí, quando você nasceu, o quarto foi ocupado e eu parei de dar aula, até porque ficava mais difícil, né? De Uhum. dar aula logo depois do neném. E eu demorei para E voltar a dar aula de demorou yoga. para voltar. Demorou quanto tempo? Demorei. Ah, porque você tinha 1 ano e 8, nasceu a Yara. A Yara não tinha 3 anos, nasceu a Carol. A Carol tinha 2, nasceu a Carlinha. Quando a Carlinha estava com 3 anos e pouco, é que eu comecei a dar uma aula de novo de yoga. Então, Então você durante ficou esse uns 10 tempo, anos sem dar aula. não, 6 anos e mais 3 é 10 anos. 10, uns 10 anos. Por É, tem uns aí. 7 É, quase de diferença para cada, mais 3. é, foi É, e essa era isso, uma pergunta que eu ia porque fazer mesmo, sobre esse tempo de se tinha parado de dar as aulas durante esse momento ou se tinha continuado. eu tinha, porque eu era professora do Estado, da rede estadual, e eu já precisava continuar com as minhas aulas no Estado, porque era efetiva e não queria perder o cargo. E tendo vocês em casa, eu trabalhava de manhã na escola e à tarde ficava em casa com vocês. Aí não dava para Uhum. sair, né? Deixando os 4 em casa. Aí Pois é. realmente eu parei. Mas depois voltei com uma aulinha por semana, depois mais uma. Daí a Carlinha começou a ir para a escola, e aí as coisas começaram a ficar mais E, fáceis. e eu falei do relaxamento, falei do yoga para gestantes, falei da Ah, então, prática de bandas e mudras, mas aí teve bandas e outras músicas. lembranças aqui. A Vera É, Rosenthal falou e a culinária, e aí falaram do chazinho de é, maracujá, lembraram até das pois bolachinhas de é, aveia. Então tem essas outras coisas, tem esse outro lado, né, da o outro, culinária que também é eita, o importante outro de lado falar. é que a gente estava em casa, sempre teve muita gente, né? Com vocês, e a família, e amigos, não é? Casa com 4 filhos sempre tem bastante gente, então eu sempre gostei de fazer também as comidinhas. Mas outra coisa é que vinham os professores da Índia e eles ficavam hospedados em casa. Então, quando vinha o professor Garotti, ele ficava 15 dias, às vezes um mês, doutor Boli, professor Pratap. Então, nós recebíamos, né, vários professores. E o indiano, ele gosta de cozinhar. E eles traziam alguns temperinhos, porque acho que eles sentiam falta da comida deles, né, da Índia. Normalmente, Uhum. eles vinham da Europa, ficavam na Alemanha, na Itália e tal, e aí vinham para cá. E quando chegavam aqui, iam comigo à feira, é muito parecido os legumes, os vegetais que a gente tem aqui com os que tem na Índia, mas o jeito de fazer é muito diferente. Aí eles iam para a cozinha comigo, eu falou, não, vamos fazer assim, vamos fazer isso. E eu fui aprendendo com eles esses temperos e a comidinha à moda indiana, né? E aí fui estudando um pouquinho também, procurando receitas, e assim foi. Mas Bem, eu foi gosto, né? treinando nos cursos, cozinhando para um monte de gente. Fui. Então, para quem não sabe, né, nos encerramentos dos cursos, já chegou a ter comida indiana para 100 Nossa, pessoas ou mais, né? tem duzentos e Ao mesmo cinquenta tempo, 200. 300 Já Pois fizemos é, gente, que muito. loucura, né?
Que loucura, Mas que sempre tive loucura. ajuda, né, da dona Jô, mais alguém, porque eram panelas enormes. Quando era no CPUSP, o curso, e a cozinha lá é Nossa. grande, tem os fogões, eu levava fogão, levava bujão de gás, levava panela. E assim a gente ia fazendo, fazendo. É, Mas foi muito gente. bom, muito E bom. você falou dos professores indianos, voltando um pouquinho lá É, para a Índia, quando você foi, é. como era? Tinha turmas separadas de mulheres naquela época? Não, né? Era homem e mulher tudo junto ou era Olha, separado? não, nós ficávamos ali onde é o hospital hoje, né? Ficávamos hospedados ali. Uhum. Eu e o pai ficamos juntos. E a gente já tinha Mas as casado e práticas, as tal. aulas eram juntas? E, e as práticas eram juntas, sim. Só tinha Tá. eu e mais a Evelyn, que era uma francesa que estava fazendo o curso também. E os restos eram só rapazes. Ah, Então, não tinha como, acho que, deslocarem alguém para dar aula só para nós duas. E nessa época nós sério? fazíamos Naquela as época ainda aulas era juntos. assim. Era, Uhum. e os alunos, as provas e tudo mais eram as mesmas, né? O que eles tinham que Uhum. fazer e o que nós tínhamos que fazer também. Então E foi bem professores eram legal. todos homens também. Todos homens. Não tinha nenhuma. Não sei se hoje tem professoras. Tem Ah, muitas hoje tem. alunas, né, em Uhum. Carvalhadama. Mas professores só homens. E Foi um tempinho aí muito bom. eu lembro, bom, pelo menos as que eu conheço, né? Conheci muito pouco a Dona Inês, mas conheci melhor a professora Celeste. Celeste. E quem que você acha assim que podem ser consideradas essas principais inspirações, não necessariamente mulheres, mas as pessoas que foram inspirando ao longo da trajetória, as pessoas que foram Eu acho. formando o jeito que você tem de dar aula, porque esse jeito ele vai sendo, né, uma combinação de outras inspirações, outros Com professores. Quem que vai certeza. compondo mais o seu jeito de dar aula? Olha, eu acho que o primeiro, né, primeiro foi a Dona Inês, com as aulas, mas foram poucas, porque logo depois a gente já foi para a Índia, e aí o professor Garotti era nosso professor de asanas lá, e Uhum. crias também. Então a gente tinha as aulas regulares com ele, eram aulas todos os dias, de manhã e à tarde. Então eu acho que muito disso que eu pratico hoje, ou do meu jeito, ainda vem daquilo que eu aprendi com o professor Garotti, né? A gente tinha muitas aulas teóricas também, mas a parte prática era com ele. E ele foi um Uhum. grande professor, né? E acho que tem muito a ver também o Dr. Boli, as aulas do Dr. Boli são fantásticas. E, então, tudo que a gente aprendeu e continuou aprendendo no decorrer desses anos, com a vinda deles aqui, com as nossas idas à Índia, isso vai ficando, eu acho que vai penetrando na gente, não tem como não não lembrar, não é? Mesmo o doutor Uhum. Pratap, foram tantos anos, né, que ele veio para cá há muitos anos atrás, mas os ensinamentos dele continuam até hoje, né? E, então isso a gente não perde. Eu também, o Shri Krishna, grandes ensinamentos do Sim. Shri Krishna. Agora há pouco eu ainda estava lendo algumas anotações que eu fiz. Não é? Eu tenho essa Uhum. mania de escrever e eu gosto, quando passo um tempo, de ler aquilo que eu escrevi, de um professor, de outro. E parece que eu estou ouvindo a voz deles, né? A hora que eu tô lendo, É. né, aquilo que eu anotei. Então, eu acho que são aulas, né? Foram aulas de vida, não é só uma aula de prática, mas aulas e conselhos para uma vida. É É. muito bom. E você acha que os objetivos que você tinha na prática, ou os objetivos da prática do yoga, vão se modificando ao longo do tempo? Quer dizer, aquilo que você tinha como objetivo, como ideal de alcance, se isso foi se Ah, eu transformando? acho. Eu acho que foi mudando sim, porque você também vai tendo uma que é a sua prática, e a prática vai te dando uma outra visão das coisas. Tem as leituras que você faz, tem os cursos que você faz, e isso.
vai agregando. Então, também vai te dando uma outra forma de ver, não é? A prática. Eu Uhum. acho que isso mudou, sim. Muitas coisas, quando eu comecei a fazer a prática de yoga, que eu fui para Kaivalya Dhamma, eu nunca, até chegar lá, nunca tinha ouvido falar em Patanjali. Então, o estudo de Patanjali também não é uma coisa que você lê o livro e fala, pronto, eu já sei. Não é assim. A gente sabe que é Uhum. um estudo para uma vida inteira, assim como muitos outros textos. Que quando você lê e você vai ler de novo, e fala, será que isso já estava escrito aí? Eu nunca tinha percebido. Então a gente Pois é. vai tendo, sabe, percepções diferentes e isso vai mudando o nosso entendimento e o modo como a gente até percebe a nossa prática também. Isso muda, sim. Muito bom. E você falou desses ensinamentos que não são só para o yoga, mas são para a vida. O tema da nossa live é yoga na vida, vida no yoga. Se é que dá É, para a gente separar essas coisas. Como é que você vê é, hoje o yoga e a vida e o yoga? Se tem eu acho que no nosso separação? caso não tem muita separação mais, não é? Porque a gente praticamente vive o yoga. Então, não é só durante as aulas, mas a gente tem as reuniões em casa e a conversa na mesa e os agregados procurando também a prática do yoga, se interessando por meditação ou pela postura, e vendo a Yara fazendo, não faz a prática, não dá aula de yoga, mas ela serve de modelo e quer fazer as aulas. Entra Uhum. lá nas nossas aulas, praticando, Carlinho, Gui, lendo Titi Nahan, sabe? É uma coisa que eu acho que ficou tudo muito junto, muito difícil de falar assim, agora não é yoga. Porque yoga, como falava o Shri Krishna, não é só aquilo que a gente faz no tapetinho, mas é o que você leva para as outras horas do seu dia. E então acho que isso realmente não tem como separar, né? É a vida. Ver você como um professor de yoga é um maior prazer, né? A Carolzinha Que bom. trabalhando com yoga, eu nunca imaginei isso, né? Quando você foi para engenharia, estou pensando, vou ter um filho engenheiro. Pois é, por um tempo determinado. Ih, ficou mudo aí, né? Ficou mudo. O que será? Oi, Ah, tá, voltou. devagar aqui, voltou, Voltou. deu uma paradinha. Tá, Eu estou com o celular da Carol, vamos ver se eu consigo carregar tá aqui. bom. Muito Mas, bom. mas era isso, já estava É, caminhando para o é. fim. Queria ver se tem alguma mensagem final dessa live que você queira deixar para as pessoas que estão começando no yoga, ou que já praticam, alguma coisa em Pois é. relação à Eu essência, é acho difícil que falar isso, né? a essência do yoga é a prática. Tem um professor Garotti, né, sempre lembro dele, ele falava que o importante é praticar. E ele deu um exemplo que eu até estava falando numa aula ontem. Se eu pego um balde, coloco embaixo de uma goteira, e cada vez que esse balde se enche, eu jogo em cima de uma pedra, eu vou passar a vida inteira e não vai mudar em nada a pedra. Mas se eu deixar aquela goteira em cima da pedra, aquela goteira vai fazer um furinho na pedra. Então, Uhum. o que a gente precisa é a prática. É 5 minutos que você tem num dia? 5 minutos. 10 minutos, ótimo. 10 minutos, mas todos os dias fazer a sua prática. Pode não ser uma prática toda de posturas, pode ser meditação, uma respiração, mas sempre está fazendo aqueles 5 minutinhos, pelo menos. Esse é um ensinamento que ficou para Muito mim, que eu bem. acho que é válido para todos. Tá bom? Então ficamos com esse ensinamento. A Clara falando que você é inspiração. Outras pessoas foram falando isso também, né? Que eu perguntei quem é
inspiração para você e foram aparecendo aqui, que você é inspiração para várias pessoas. Tem muitos Não, comentários. não. Obrigado, gente, pelos São comentários, amigos, pela né? Pessoas participação. amigas. Muito obrigada. Então, começa a acontecer isso, né? Os alunos ficam amigos, e aí também já não dá para separar muito bem o que que é yoga da vida, nem aluno de amigo, e vai ficando É tudo verdade. junto e Uhum. misturado. Uma grande família. Esse é um outro lado bom, né, do yoga. A gente tem muita Uhum. sorte de trabalhar com alguma coisa assim, né, que agrega as pessoas e que traz a felicidade para a gente, e é o que a gente quer também é transmitir isso para as pessoas, né, que se sintam tão bem quanto como a gente se sente. Né? Isso Tudo é bem, por enquanto a gente vai se importante. encontrando aqui Bom, nas lives. E a Vera olha, dizendo que ok. salvaram nessa pandemia, né? Tantas lives feitas, tantas coisas feitas aqui. Pois é, foi uma E descoberta obrigado, da gente. pandemia. Pois Pois é, é, eu que agradeço também. Muito obrigado pelos obrigado pela comentários. Obrigado, filho, participação. pelo convite. Eu que Foi um prazer agradeço. realmente estar aqui. Foi ótimo. Muito bom. Obrigado. Isso. E a gente se Até vê. amanhã. Então tá. Obrigado, gente. Então Tchau. tá. Tchau. Um Tchau, namastê do pessoal. Antônio está faltando. Boa noite. Tá Boa faltando. Amanhã vocês vão noite. encontrar o É, Antônio de novo. vou. Também. Tchau, gente. Boa noite. Beijos. Tchau, mãe. Vou desligar Tchau, aqui. filho. Até. Legal. Eu Até. desligo Tchau. aqui.